Omaha 5 cartas, cara. O PLO 5 card. Chegamos no ponto que o pessoal mais queria, né? Aqui a gente vai fazer uma parte teórica, mostrando também as diferenças do PLO Standard pro PLO 5 card, pro Omaha 5 cartas, né? Também eu vou botar algumas mãos de exemplos de erros comuns que o pessoal comete. E depois, em outro momento, em outro vídeo, a gente vai para o lance de reviews. Então eu vou mostrar sessions minhas, vou me mostrar jogando no PP Poker, mostrando erros do pessoal, adaptações do field, dando dicas, range de tribet, etc. Então bora lá, tenho certeza que o pessoal vai curtir muito aqui. Então, diferenças de adaptações do PLO para o PLO 5 Card. Primeiro, por que estudar e por que jogar o 5 Card? O field do 5 Card é muito fraco. Isso já vale para o field do PLO, mas para o 5 Card mais ainda. Por quê? Existe pouquíssimo material de estudo e entra a questão de variância que eu falei alguns vídeos atrás lá no Quick Start, de como a variância pode enganar. Porque ao momento que o jogador tem 5 cartas e todas as vezes ele está tendo mãos de valor, digamos assim, em teoria, eles continuam cometendo muitos erros, às vezes podem ter bons resultados no curto prazo por pura questão de variância, e isso mantém um field fraco, sempre abastecendo, digamos assim, a economia, né? Nós temos a questão de app sites, focada aqui no PP Poker, está tendo uma action insana de 5 card nesse site, uma action muito boa. Então esse é o momento de vocês focarem, de estudarem muito. E aí entra o valor esperado, né? Expected value que a gente tem, que é um valor esperado muito grande. Nós temos action lá de pelo R$100 e até 10,20, com o pessoal entrando com 2K jogando o 5 card. Então esse é o momento de estudo, é o momento de se dedicar para isso. E vocês tendo esse material, com certeza vocês vão ter muito mais resultados nesse jogo. Então agora, indo para a questão de diferença matemática de ambos os jogos. Aqui eu peguei mãos com pares, sem pares, mãos suited, double suited. A gente vai fazer toda essa diferença de uma análise matemática. E depois eu vou falar de que adaptações que a gente precisa fazer nos nossos ranges pré-flop pensando nisso. Então, mãos sem pares. No Omaha Standard 67%, no 5 Card 50%. Que nós temos mais mãos sem pares no Omaha do que no 5 Card. Sendo assim, mãos com pares no 5 Card tem um aumento considerável. Então 42% das mãos no 5 Card vão ter pares. É um número relativamente alto, né? 2 pares no Omaha 1%, no 5 Card 4,75%. É um aumento bem considerável aqui. Agora, se a gente for pensar em questão de adaptações pré-flop, olha como os pares baixos perdem valor aqui. Porque se a gente vai ter par numa frequência maior, se a gente vai ter 2 pares numa frequência maior, a tendência é que se tenha mais sets, mais trincas, né, no pós-flop, então rolar mais 7 over 7. A importância então de ter cartas médias altas aqui, pares baixos perdem muito valor devido a essa questão, né? Aqui mãos com trincas, esse não é um dado muito importante, mas 2% das mãos 5 card. Ainda existem algumas mãos de trincas que a gente vai jogar. Por exemplo, mãos como As, 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 Double Suited, As, 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 Rei, Dama, Vala, 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 Rei, Dama, Double Suited, entende? Ainda tem algumas dessas cartas de trincas que a gente vai jogar que elas têm um bom acompanhamento ali. Cartas conectadas, geralmente Double Suited, e cartas médias altas. As únicas vezes que a gente vai jogar cartas com trincas, né? Quanto à questão de suit no 5 card, nas mãos sem pares, elas são single suited de 26%. Aqui com pares, ó, 22 e 19. Então você pode ver que num jogo como 5 Card, as pessoas vão ter muito mais mãos de valor, como eu havia falado em teoria, do que no PLO Standard. Então a gente precisa adaptar bem os nossos ranges pensando nisso. Aqui mão single suited. No PLO Standard 75% das mãos e no 5 Card 53%. Olha a diferença aqui agora para as mãos double, que voltando aqui. Esse aqui é o dado geral, né? Olha a diferença aqui para as mãos double suited, pegando as mãos no geral, sem separar por pares ou sem par, etc. No Omaha, 13,48%. No 5 Card, 46%. Então, cara, 46% das mãos double suited. E a gente tem aqui os dados, ó. Quase 5% das mãos com os 2 pares. Mãos com pares, 42% também. Então a gente percebe também aqui interessante, ó, falou sobre Ace High Suited. Mãos Ace Suited. Passa de 16, quase 17 para praticamente 25. Então imagina, 25% das mãos vão ser Ace High Suited, cara. Então
o que a gente pode tirar de aprendizado disso? A gente precisa fazer adaptações no nosso range e ter muito mais foco do que no Omaha em potencial de nuts e dominância. Porque, cara, toda hora alguém vai ter flush, toda hora alguém vai ter full. O pessoal vai estar jogando lá em cima, é mãos de valor, é jogo de nuts, realmente. Então você é obrigado a ter um range mais forte para conseguir jogar nesse jogo. Porque senão você vai cometer aquele erro que eu havia comentado da questão da variância. Você vai estar jogando mãos erradas, mãos com cartas médias e baixas, mãos mais fracas, e você vai estar acertando mãos de valor, em teoria, mas vão ser mãos que vão fazer você perder muito dinheiro, porque você sempre vai estar dominado. Então, é interessante a gente pensar e ter esse cuidado. Aqui, ó. O Nut Switch é o único switch realmente forte no PLO 5 Card. Aqui entra a importância de top sets, big draws e potencial de nuts. Mãos com cartas média altas, bem conectadas, pares altos, a gente tem que entrar matando, cara. Critério importante aqui também, ó, ser criterioso na escolha de pares. Tem uma diferença gigante aqui, por exemplo, Vala Vala 4-4, que é uma mão que a gente jogaria no Omaha. Talvez a gente não vai jogar essa mão no 5 Card. Por quê? Pega uma mão como Vala Vala 4-4-2, por exemplo, vai ser um Vala Vala 4-4-5, tem uma conectividade maior. Qual que é o problema? O 4-4, esse combo, ele tem uma jogabilidade boa no PLO. Mas no 5 Card não. Porque, cara, 4-4, primeiro, 7/7 vai rolar numa frequência absurda. Lembra do aumento de frequência de mãos com dois pares ali? Total, de mãos com pares e dois pares, né? Um aumento bem considerável, então 7/7 muitas vezes. Outra coisa, cara, no 5 Card vão ter muito mais big draws, então vão ter spots que a gente vai ter o 7, por exemplo, mas o cara vai ter top 2, wrap e flush draw, entendeu? Ele está na frente de equidade. Então, nos cenários, ainda nenhum spot que a gente vai estar lá realmente confortável com um 7 de 4, por exemplo. Então, vão ser cenários que hoje a gente está muito morto, onde a gente vai estar no máximo ali pegando um flip, sabe? Tem uma jogabilidade muito ruim. Então, agora, ó, cuidado, de novo, reforçando, cuidado com cartas médias baixas, cuidado com esses pares médios baixos também. No PLO eles não têm uma jogabilidade tão boa. É legal de falar também sobre mãos Ace High Suited, de cuidar para não jogar mãos muito desconectadas com cartas baixas. Ou as cartas que estão acompanhando as mãos são super importantes também. E aqui, como eu já havia falado, maior frequência de mãos de valor, vamos botar assim entre parênteses, né, digamos assim, porque é muito relativo, não são mãos de valor de fato. Então aí que está a mágica do 5 Card, né? Porque todo mundo tem mão de valor, só que não é o valor verdadeiro. E isso faz com que o pessoal cometa muito erro, né? Se eles não pararem para estudar o jogo de fato. Então, montando o nosso range de pré-flop do PLO, é importante que a gente evite danglers. Lembra lá do Quick Start? Mãos que não conectam nada na mão e desconexão. É importante que a gente busque jogar também em combinação de três cartas mais duas cartas. Por exemplo, aqui. As Vala 10 e 6, 3 cartas conectadas, e 6 e 5. Não pegar uns danglers totais, tipo As Vala 10, 6, 2, entende? Muda muito aqui. Essa mão também mudaria muito de valor se ela fosse Ace High Suited, por exemplo. Rei Dama Vala 8, 7, ó, conexão Rei Dama Vala, tem uma conexão Vala 8 aqui 7. Esse tipo de mão é legal de jogar. A gente pode, vai ser mais o meio assim do nosso range, né? Não tanto o topo e não o bottom, que são as mãos mais fracas, mas são mãos que a gente pode ir adaptando e ir jogando. A gente tem também as mãos com pares médio-altos, e essas mãos elas ganham muito valor no 5 Card. Por quê? Porque elas têm muitos bons acompanhamentos, digamos assim, elas podem flopar muitos monstros, cara. Tipo, uma mão como Rei Dama, Vala Vala T, tipo, bate um board Vala 10, 2, por exemplo, a gente tem top 7, tem duas pontas, onde a gente vai ter backdoor numa frequência muito grande. Então essas mãos aqui tem uma jogabilidade absurda, cara, e um grande potencial de nuts, um grande potencial de dominância. É interessante também que a gente busque jogar cartas que tenham 4 cartas conectadas, 5 cartas conectadas. Então imagina quando você está jogando lá no PLO, no 5 Card, inclusive eu vou mostrar nas reviews, e você está jogando uma mão do tipo Dama 8, 9, 2, 4 double suited com suits baixos. Cara, essa mão é horrível no 5 Card, você está simplesmente queimando dinheiro. Inclusive eu vou dar um exemplo de uma mão aqui daqui a pouco, a gente vai calcular as equities e eu vou mostrar isso para vocês. Que é agora, na verdade, porque o próximo slide eu tinha me esquecido. Então aqui, ó, cartas médias,
baixas perdem muito, eu botei em maiúsculo, muito valor. Pega uma mão como dama 7, 5, 4, 3, double suited. Talvez nesse ponto, muitos de vocês ainda joguem essas mãos, ou em alguns momentos no passado jogaram também. Só que essa mão, ela é muito, mas muito fraca no 5 card. Ok, ela tem conectividade, ok, ela é double suited, mas vocês vão ver agora como é que ela se comporta em certos flops e como a jogabilidade dela é ruim. Eu calculei aqui em duas situações. Um flop dama 8-6, que nós temos ali um wrap com 7-5 e 4, e um flop dama 10 e 7, que nós temos dois pares, certo? No primeiro cenário do dama 8-6, se a gente pegar contra uma mão, que é o as dama valete 9-5, por exemplo, é um spot que é um 60-40. Mas qual que é a questão aqui que a gente tem que pensar, que a gente vai ver no outro cenário também? De como é a nossa jogabilidade. Por quê? Vamos supor que no turn bate um 9, tá? Isso independente de contramão, de qual mão a gente estiver jogando contra. Se bater um 9 no turn, a gente tem straight, mas espera aí, cara, tem um problemão, porque a gente está perdendo para combo de 10 e 7 e a gente está perdendo para o combo de valete 10. E cara, é 5 card. Pode ter certeza que alguém vai ter esse combo aqui. Então é para exemplificar de como é importante que você esteja jogando mãos que tenha potencial de nuts. Essa mão não tem nenhum aqui. Então nós temos um wrap, ok, top pair wrap, mas não serve de nada. O two pair, por exemplo, se bater um 3, não serve de nada também os nossos straights, porque eles vão estar sempre muito dominados. Um spot ali como contra dama 10, 9, 8, 6, então ó, morto total, né? 70-30. E isso caso a gente fosse já win no flop, né? A nossa jogabilidade é muito prejudicada na grande maioria dos turns, né? Na grande maioria mesmo. Por exemplo, também se bater ali um 10 no turn já mata completamente o nosso draw, porque vão ter draws maiores. Valete também é muito ruim. Mesmo que dobre a dama, por exemplo, que é o que eu vou mostrar ali, vai continuar sendo ruim, mesmo a trinca. Então não joguem esse tipo de mão. Foco em cartas altas de maior qualidade. Segundo exemplo, que é o dama 10 e 7, né? Aqui no dama 10 e 7 eu peguei contra o as rei dama vala 2 com 60-40, mas mesma coisa aqui da gente pensar de quanto um 8, por exemplo, um valete, um rei, um as, um 6 complica totalmente a nossa jogabilidade, sabe? Se dobra o 10 é ruim. Então a gente tem que pensar bem a questão de jogabilidade. Outra coisa também, alguém beta aqui no flop e a gente paga, por exemplo. Turn bate uma blank, o cara aposta de novo, já se sente muito desconfortável, porque a frequência de cartas que vão bater no river, que vão completar com straight, que vão completar com backdoor draw, é muito alta. E mesmo que bata blank, a nossa mão continua sendo bluff catcher, então a jogabilidade bem ruim mesmo. E aqui pegamos quanto combo de uma mão boa de 5 card, que o cara vai estar jogando um dama 10, 9, 8, 8, a gente está pagando o drawing dead no flop praticamente, né? Então é bem ruim. Nós também perdemos muita equity em boards dobrados, como eu havia falado, e em boards com flush draw. Se caso bota um flop ali como dama, dama 6, por exemplo, com essa mão, tá? A gente pega contra uma mão contra rei, dama, vala 10 e 4, por exemplo. A gente está muito morto. As dama 10, 8, 5 também. Não somente pela equidade aqui que a gente vai ter 33%, mas porque a gente tem uma jogabilidade pós-flop, como eu havia falado. Além disso, tem a possibilidade, contra outras cartas, de a gente já estar drawing dead aqui nesse flop praticamente, tendo só o 7 de out. Às vezes a pessoa pode estar bloqueando esse 7 também, pode ter cartas mais altas. Então, é legal a gente pensar também no lado inverso. Imagine quando você tiver os ranges bem adequados e estiver jogando com cartas médias altas, com cartas com boa conectividade, você vai chegar nesse tipo de spot com uma trinca que vai estar dominando o seu adversário. Ele que vai passar a cometer esses erros e não você. Então vai ser muito mais lucrativo. Aqui no segundo exemplo, dama 7-2, também contra mãos com dois pares ali, mais com flush draw, overpair com flush draw, e a questão de jogabilidade também. Bateu uma overcard acima do 7, nossa mão virou bluff catcher. Bateu paus, fodeu. Bateu um backdoor straight, também, entende? Então, não joga essas mãos. Aqui eu quis deixar bem claro para vocês como essas mãos são fracas. Depois, em outro momento, eu vou fazer reviews do 5 card, eu jogando no PP Poker, como que eu jogo, qual o range que eu vou estar jogando, e vocês vão ver como eu foldo muito esse tipo de mão, porque não é lucrativo. Só pelo fato de vocês tirarem essas mãos do range, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito a win rate de vocês.
porque você se coloca em situações pós-flop muito difíceis com essas mãos e com certeza vocês estão perdendo muito dinheiro. Aqui agora específico, né, para o jogo que a gente está focado, pro 5 Card, para os sites de app como PP Poker, como que eu identifico e como que eu me adapto a um field fraco? Dois pontos aqui importantes. Primeiro, VPIP. Você vai clicar lá no jogador e vai ter a porcentagem de mãos, VPIP, a porcentagem de vezes que ele entra no pote. Caso esse jogador tenha um VPIP acima de 50%, escutem bem, acima de 50%, que pela minha experiência é mais de 90% do field do PP, com certeza esse jogador é um jogador fraco que está jogando muito mais mãos do que deveria. Se a gente for expandir muito, mas muito o nosso range por estar jogando num field fraco, o máximo que a gente vai chegar ali vai ser no 40. Talvez o 35 ali possa ser algo mais ideal. Levando em conta aquela consideração de que sempre que a gente vai estar expandindo, a gente vai estar focando no nuts. Então vão ter muitos jogadores com VPIP 50, 60, 70. Então você já sabe que são jogadores fracos, né? E o segundo ponto aqui que é importante, que você vai aliar essas duas informações, é a questão de showdown. Ao momento que você viu uma mão que foi para o showdown e que esse jogador tinha cartas médias, baixas, ou que ele pagou no river com flush baixo, por exemplo 10 para baixo, você já pode ter certeza que você está num jogo com um field fraco, com jogadores fracos, porque jogadores que têm noção do 5 card jamais farão isso. Então são bons critérios para a gente avaliar e vocês vão perceber como a grande maioria do field não tem noção do que está fazendo, né? Então como é que a gente se adapta nesse ponto? A gente começa a levar muito mais o jogo para o pós-flop, evitando spots de alta variância. Por quê? Se a gente está jogando com um field muito fraco, como eu comentei lá na aula de pré-flop, para mim não faz sentido a gente ficar pegando spots de alta variância pré-flop, ficar tribetando demais, que nem um maluco, porque o pessoal é fraco, eles vão cometer erros de ranges. Quando a gente tiver mãos de valor, aí entra a parte de jogo mais ABC, eles vão continuar pagando, então não tem problema, por exemplo, eu coloquei aqui mais limps. Se eu começar a dar limp com o meu range mais mediano, o meu range que tem um potencial de nuts, expandir um pouquinho meu VPIP, não me preocupar tanto com as stats assim, e dar raise somente com topo, não tem problema, porque ao momento que você está num field fraco, ele não vai se adaptar dessa forma. Então a gente pode dar raise com o topo do range, e a gente também pode dar tribet somente com o nosso topo e se adaptando dessa forma. A questão de bet sizes aqui é importante falar também, que vocês usem bet sizes altos, extraiam o máximo de valor das mãos que vocês têm, que isso faz diferença também. Então, falando sobre tribet agora, que mãos que a gente vai dar tribet no 5 card? Isso é um pouco relativo ao field, tá? Eu pessoalmente gosto de dar pouco tribet, eu dou tribet mais com topo, porque com as mãos ali mais na parte média do range e não tão topo assim, eu prefiro dar call e levar para o pós-flop, justamente porque eu não quero pegar tanta variância. Às vezes a gente pega action um jogo mais caro, então a gente joga poucas mãos por hora, poucas mesas, etc. E eu opto mais por essa linha. Não quer dizer que seja certo ou errado, por exemplo. Porém, no PLO, no 5 card, nós temos mãos que são muito fortes, que têm uma jogabilidade muito boa. E essas mãos a gente vai ter que tribetar sempre. E levando em conta todos os critérios que nós vimos sobre pré-flop, então são mãos do topo do range, mãos double suited, mãos com 4 ou 5 cartas conectadas, mãos médio altas, as double suited, rei double suited e premium hands do PLO standard, PLO 4 ali que eu botei com 4 cartas, né? Então, por exemplo, alguns combos de rei, dama, vala 10 double suited que você tribetaria no PLO, você pode tribetar no 5 card, porque ela vai ter uma carta adicional ali, beleza? Ela continua sendo uma mão muito forte. Os kings double suited, os aces double suited, as mãos single suited a gente vai dar uma preferência com maior conectividade. Então, por exemplo, as, dama, vala 8, por exemplo, rei, dama, vala 10, entende? São mãos realmente muito boas, e aqui eu inclusive dou algumas de exemplo para vocês, ó, que seriam mãos bem tranquilas de tribet. A gente pode pegar aqui, por exemplo, as rei dama vala 10 ali da direita, o vala 10 987, também colocar no nosso range de call, super tranquilo, não precisa necessariamente tribetar. Então eu sou a favor aqui de estar tribetando somente o topo mesmo, até porque, como é a estrutura do jogo, como é a action,
a gente tem muito spot multiway, 3 ou mais jogadores, né? E vamos supor que a gente tem um spot ali de open, call, a gente vai squeezar alguma mão, a gente vai reaumentar contra todos esses jogadores, né? Cara, todo mundo paga. Então é muito importante que eu esteja com um range muito forte nessa situação. Porque a gente cria um cenário de SPR pequeno, lembra lá da aula de SPR? Quando a gente está no cenário de SPR pequeno, a gente vai estar atolando muito, cara. Pela questão de odds mesmo e de forma correta. Então imagina, se a gente perde toda a questão de jogabilidade pós-flop e a gente vai estar atolando na maioria dos flops, qual que é a nossa vantagem aqui? É a vantagem de ranges. Se eu tenho um range que domina o range do meu adversário e eu estou entrando num 4-bet pot com ele, num 3-bet pot com ele, cara, eu estou imprimindo dinheiro. Simplesmente pela questão matemática do jogo. Então é por isso que a gente vai trebetar muito topo e evitar trebetar ali as mãos mais medianas, que não vão ter tanta dominância assim, pelo fato de nós estarmos jogando 5 card e o jogo ter essa estrutura, certo? Em alguns casos você pode vir a trebetar também para isolar algum jogador mais fraco, mas geralmente fica difícil de isolar num jogo com essa estrutura que muitos jogadores estão pagando todas as mãos, né? Aqui é um tópico bem interessante que eu gosto de falar sobre gestão de banca e como deve ser a sua gestão de banca para o PLO 5 card. Então a gente se pergunta aqui qual que é o bankroll ideal, qual o BR ideal para jogar. E aqui eu digo que depende, e depende muito mesmo. Depende dessa win rate, que é a sua lucratividade nesse jogo. Se você é um jogador que tem muita vantagem nesse jogo, muito edge, que a gente chama, a sua variância vai ser menor. Então, por consequência, você precisa de um BR menor para jogar esse jogo. Aqui entra também a questão de table selection. Se eu estou jogando num field mais duro, com jogadores melhores, eu vou ter uma lucratividade menor, por consequência, maior variância, e por consequência disso eu preciso de um BR maior também. Então é legal a gente ver esse ponto aqui, que como a lucratividade e como a seleção de jogos está diretamente ligada, tá? Então você que joga no PP, por exemplo, ótimo, cara, é um field fraco, é por isso que você está buscando estudar aqui, buscando melhorar, para ter melhor resultado ali, então perfeito. Outro ponto, mental game. Como é que você se prepara para jogar, como é que você lida com a questão de variância, o que acontece quando você toma uma bad num pote muito grande. Porque, cara, se você tem uma tendência de comportamento a cometer muitos erros ao momento que você está rodando mal, que você está perdendo muitas mãos, aqui é muito importante que você tenha um BR maior. Porque, cara, se for para você queimar e fazer merda numa session, entende? Tem que ter esse quesito de segurança. E o ideal mesmo seria trabalhar essa questão mental, né? Outro ponto que eu gosto de falar sobre gestão de BR é a questão de vida pessoal e emocional. Às vezes eu pego muitos alunos que não têm um bom gerenciamento de BR e eles jogam com BR muito apertado e que afeta a vida pessoal e emocional deles. E cara, aqui está um problema muito grande mesmo. Pegar um jogo como 5 Card, que em alguns cenários vai ter uma variância maior, vamos supor que você está lá perdendo 10 bainhos na 5-10, 10k, e de repente essa é uma grana muito importante para você e para sua vida. Cara, primeiro a gente vai pensar em 2 pontos. Eu acho que o ponto mais importante aqui ainda é como é que fica a sua vida pessoal aqui, seus relacionamentos, sua saúde, porque você vai ficar mal quanto a isso. E o segundo, que aí vira um círculo vicioso, como é que vai estar a sua qualidade de jogo? Porque no poker nós temos que tomar decisões que são lucrativas a longo prazo. Ponto. Quando eu tenho ligação emocional nas minhas decisões, aí ferrou, cara. Porque todo flip que eu estiver entrando, eu vou estar com o coração a mil, eu vou estar passando mal, e aí não dá, né? Então, esses critérios eu acho que são bem importantes para vocês pensarem qual que é o BR ideal. Eu não tenho como determinar para vocês realmente. A gente pode falar algo em torno de uns 50 buy-ins, por exemplo, para jogar 5-10, ter 50 mil. Parece um número legal, mas é relativo pela pessoa, do edge, da vantagem que ele tem no jogo, de como é a parte mental e de como esse dinheiro influencia ou não a vida pessoal de vocês. Então vocês que vão ter que pensar sobre esses critérios e decidir o que é melhor. E aqui a questão de move up, em que momento que a gente deve jogar stakes mais caras, que momentos que a gente deve subir. E aqui também eu digo que depende. Eu quero fazer vocês pensarem aqui. É uma questão de confiança e uma questão de emocional.
O mais importante é que eu me sinta confortável de estar jogando esse stake. Eu estou jogando a 5,10 ou estou jogando a 2,4, por exemplo, e estou tendo resultados muito bons, juntei um BR massa, eu estou me sentindo confiante, aí eu vou para 5,10, começo a jogar lá e de repente eu vejo que os pots ali, aqui os altos e baixos, eu jogando, dando all-in, entrando stack no meio, eu vejo que aquilo não me afeta emocionalmente, que eu estou tranquilo, estou confortável. Pô, então beleza, cara, dá para te pegar e te estabelecer nesse stake, entende? Tem a possibilidade, talvez, de tu dar alguns tirinhos em algum jogo que está mais tranquilo, mas é muito importante que não seja um tiro porra louca, tá? É que você organize isso. Já, beleza, eu vou dar esse tiro aqui e talvez botar um stop loss, ver como é que fica confortável e adequado para você. De novo, é um critério muito pessoal. Certo, galera? Agora no próximo momento, nos próximos vídeos, a gente vai fazer reviews do 5Card e eu vou mostrar para vocês como é que eu jogo lá, que adaptações que eu faço e alguns exemplos de mão.